Você sabia que quase 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas a pagar? E dentre elas, quase 30% veem essa dívida aumentar todo mês e não conseguem pagar. E isso é apavorante, não é mesmo? Quem acompanha o meu canal sabe que eu me dedico a falar sobre investimentos. E como eu já expliquei em outros vídeos, dois requisitos são importantes antes de começar a investir. Construir a sua reserva de emergência, mas antes disso, quitar as suas dívidas. E nesse vídeo eu vou mostrar como organizar suas finanças de forma prática e ainda vou passar uma dica de ouro que vai te ajudar a se livrar das suas dívidas. Então presta atenção nesse vídeo porque isso vai transformar a forma como você lida com o dinheiro. Para começar, encare de frente as suas dívidas, conheça detalhadamente cada dívida que você tem. Qual o valor total e mensal das parcelas, qual a taxa de juros, qual a consequência em caso de inadimplência, de onde essa dívida veio, se foi um gasto extra imprevisto, se foi um gasto variável desmedido, se foi um financiamento com parcelas que não cabem mais no seu orçamento, se essa dívida foi de cartão de crédito, talvez esse seja o maior juros que você esteja pagando. Mas pode ter sido também um empréstimo bancário que não costuma ser tão baixo assim. E outra coisa que também costuma acumular bastante dívida é com cartão de loja. E quer um conselho? Esses cartões de loja não compensam. Eles dão condições de parcelamento em mais vezes, sem juros, mas pode acabar a pessoa ficando perdida em meio a tantos outros cartões que ela tem. E isso pode acabar afetando o pagamento de contas mais essenciais do dia a dia, como água e luz, ou IPTU, IPVA, que seja. Enfim, é importante você ver quais são os diferentes tipos de dívida que você tem e as consequências de não pagar cada uma delas. Até para você poder avaliar a prioridade que você tem para pagar essas dívidas. Por exemplo, água e luz pode ser cortado se não for pago. O carro que você financiou pode ser apreendido se você não pagar esse financiamento. A mesma coisa vale para o imóvel. A financiadora, o banco, pode tomar de você. E se for um cartão de crédito, tem juros altíssimos que podem dobrar em alguns meses. Então busca entender qual que é esse valor dos juros que está sendo cobrado em cada dívida, de acordo com a prioridade também de pagamento que você tem em cada uma delas. Então recupere as rédeas da sua vida financeira. Se você contraiu alguma dívida e não está conseguindo honrar com os pagamentos dela, alguma coisa de muito grave está acontecendo na sua vida financeira. E eu não quero julgar, até porque eu não faço ideia dos motivos disso ter acontecido. Se foi um roubo, um acidente ou algum problema de saúde que acabou demandando um pouco mais do que você conseguia pagar, ou até mesmo se foi por falta de orientação financeira e acabou usando o cartão de crédito a mais do que poderia usar. Não sei, alguma coisa aconteceu e o rumo daqui para frente precisa ser recalculado para chegar no ponto seguro outra vez, para você ter uma condição financeira que agora atenda o seu padrão de vida. Para isso, comece fazendo uma lista ou uma tabela, pode ser à mão mesmo, num papel, ou use um aplicativo, tem vários aplicativos de finanças para celular. Enfim, da maneira como você achar melhor, escreva os seus ganhos, os fixos e os extras. E escreva também todos os seus gastos, os fixos e os extras. Pode ser algo simples, semelhante a isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei todos os ganhos aqui, no caso, tem gente que tem mais de um salário, mas pode também considerar o ganho de renda extra aqui. Eu coloquei os gastos fixos, os variáveis, os extras, e aqui tem o somatório de tudo. Isso aqui é só um exemplo, tá? E o ideal é fazer uma média dos últimos 3 a 6 meses, porque justamente tem gastos que a gente não controla. Nesse caso aqui, tem gastos fixos, por exemplo, que talvez não sejam tão essenciais assim. Por exemplo, Netflix. Esquece, vai tirar, vai arrancar fora. A conta de celular, não dá para ter um pré-pagozinho mais em conta? Acho que dá para reduzir isso aqui para uns R$ 15 por mês, não dá? Academia, bora passar a correr na praça? Melhor, né? Pronto, já reduzi alguma coisa aqui, já estamos com um saldo negativo de R$ 715 nesse exemplo. O restante eu vou manter, já que eu estou considerando até mesmo imprevistos aqui. Seja um imprevisto ruim, do tipo alguma emergência, ou um imprevisto bom, sair de vez em quando, ir para um restaurante, para um barzinho. A gente tem que considerar isso aqui nos gastos extras, afinal de contas ninguém é de ferro, né? Mas para isso, então, como eu estou negativo em R$ 715, é importante ter uma renda extra, seja vender
vendendo trufas lá no seu trabalho, ou prestando algum serviço, seja lá o que for. Vamos colocar aqui, por exemplo, mais R$1.000 de renda extra. Tá aqui, agora já passou a ficar positivo. Mas esse aqui, como eu falei, é só um exemplo. Você vai ter que fazer para o seu caso. Então, como eu mostrei, é importante que você diminua os gastos e aumente os seus ganhos. Parece óbvio, né? Mas numa situação ideal é esperado que os seus ganhos sejam sempre maiores que os seus gastos, senão você vai meter os pés pelas mãos. E alguns especialistas norte-americanos recomendam uma proporção 60-20-20. O que é isso? 60% da sua renda deve ser destinada para os seus gastos essenciais, 20% para os seus gastos não essenciais e os outros 20% para investimentos. Seja investindo em você mesmo, com estudo, com crescimento pessoal e profissional, ou investimento financeiro. Então esses últimos 20% você pode separar 10% para investimento pessoal e outros 10% para investimento financeiro. Mas convenhamos, esse é o mundo ideal, o mundo desse especialista americano. E talvez isso esteja bem distante de ser aplicado na realidade do brasileiro médio. Mas a ideia que precisa ser assimilada é que não se pode gastar tudo o que se ganha. E numa situação de endividamento, aí sim é necessário que os seus ganhos sejam ainda maiores. Então, enquanto estiver lidando com os seus gastos, seja coerente com a sua realidade atual e faça uma faxina, corte todos aqueles gastos que podem ser dispensáveis nesse momento. Igual eu fiz lá na planilha. E olha, não vai ser assim para sempre, mas vai ser necessário que seja assim por um tempo até a corda sair do pescoço. Diminuir os gastos é essencial para reequilibrar a sua vida financeira, mas você pode e precisa ir além para você conseguir pagar essas suas dívidas o quanto antes, já que os juros sobre os juros dessas dívidas estão devorando o seu dinheiro. Então eu vou passar algumas dicas para você começar a sair desse sufoco. E eu vou começar com uma dica do que não fazer. Não faça um empréstimo no banco, não se endivide mais. Parece piada, mas eu preciso dizer que uma dívida nova para pagar uma dívida velha geralmente não te ajuda a resolver o problema, a não ser que esse empréstimo seja feito com juros menor do que as dívidas que você tem, o que geralmente não é o caso. Outra dica: venda tudo que você não usa mais. Às vezes a gente tem algumas coisas em casa que nem imagina que poderia ganhar algum dinheirinho com aquilo, e no fim das contas aquilo não vai te fazer falta e ainda vai te ajudar a pagar suas dívidas. É super fácil anunciar lá no Mercado Livre e dá para fazer isso sem pagamento de taxas. Então pesquisa qual que é o menor preço daquele produto que você está querendo vender e coloca entre os menores para poder vender logo. Mais uma dica: busca uma forma de fazer renda extra. Essa eu já falei lá atrás. Você pode fazer um bico, você pode fazer hora extra, você pode vender trufa, como eu disse, pode aprender a instalar ar-condicionado. Ultimamente tem ficado quente pra caramba, não agora, né, que tá no inverno, mas no verão, Deus me livre. E aqui entra naqueles gastos extras que eu falei, onde você pode se aprimorar, onde você pode fazer um curso para aprender alguma coisa e ganhar mais dinheiro. E quem sabe até essa renda extra acabar se tornando a sua principal fonte de renda. Pode até mesmo abrir um canal aqui no YouTube. Para quem não sabe, o YouTube paga para quem cria conteúdo. Basta cumprir alguns requisitos e você pode compartilhar um conhecimento que você tem com quem queira assistir e aprender com você. Mas olha, eu falei em fazer horas extras, mas isso é só por um tempo. É só enquanto você tem essas dívidas agora de imediato para serem pagas. Ninguém deve se matar de trabalhar, ou adoecer, ou enlouquecer fazendo isso. A ideia desse canal é te ajudar a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, mas por um tempo determinado. Se for necessário para pagar suas dívidas, encare essa jornada. E aqui vai mais uma dica, e essa vale ouro. Você não precisa trabalhar feito um louco ou abrir mão do que tem. É possível você receber antecipadamente aquilo que já é seu. Dá para você antecipar o seu FGTS para pagar suas dívidas. Geralmente as dívidas têm um juros muito alto, então é interessante que antecipe esse FGTS para pagar as dívidas, para que você não fique pagando juros. E o FGTS só dá para ter acesso a ele se a gente quiser comprar um imóvel ou pelo saque aniversário. Só que se o seu aniversário já passou e ainda vai demorar para chegar, ainda assim dá para você conseguir pegar esse FGTS agora. Tem uma empresa chamada Novo Horizonte, eles fazem a antecipação do seu FGTS mesmo fora do mês do seu aniversário. Eles cobram 1,79% de juros sobre essa antecipação e com certeza isso é menor do que os
juros das dívidas que porventura você tenha. E outra, você não vai pagar para eles, eles vão descontar esses juros daquilo que você tem para receber do seu FGTS. Então entre em contato com eles, sem compromisso, eu vou deixar um link aqui nos comentários fixados. Você não tem nada a perder com isso, pelo contrário, vá lá, veja quanto que você tem para receber, veja se vale a pena isso para você. Sinceramente, é o que eu faria. Mais uma dica, se você já atrasou muito o cartão de crédito, já se tornou impagável, espera, agora também não paga mais não. Vai juntando o seu dinheiro, agarra esse compromisso de um dia pagar, porque eles vão entrar em contato com você para pagar essa dívida, dando um desconto muito bom. E se por acaso eles oferecerem uma condição boa de renegociação dessa dívida, sem que você tenha o dinheiro disponível naquele momento para fazer esse pagamento, tá aí uma boa hora de aproveitar a oportunidade e antecipar o seu FGTS, como eu falei. Mais uma dica, comece a formar a sua reserva de emergência. Agora que você sentiu na pele como que os juros compostos fazem as contas crescerem rapidamente, use isso a seu favor. Depois de quitar suas dívidas, comece a formar sua reserva de emergência para você nunca mais passar sufoco financeiro e para ver os juros compostos de um outro ponto de vista. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai adorar ver os números crescendo lá na sua conta. Então, se fizer sentido para você, aproveita para falar com o pessoal lá da Novo Horizonte e antecipar o seu FGTS. E até o próximo vídeo.